Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje vim aqui no canal, né, porque eu tinha prometido no último vídeo que quando batesse 70 inscritos eu ia fazer um tutorial sobre o Coep. Brincadeira, eu tava devendo esse tutorial para vocês mesmo. Mas quem quiser se inscrever, ó, já aproveitando, se inscreve aí, deixa seu like, curte, compartilha. Porra, aprendi, hein? Enfim, hoje eu vou falar um pouco sobre o COEP, né, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, nossa aqui da FMG, e algumas dicas de como esse processo funciona aqui no programa, porque eu acho que vai ser de valia para vocês discentes aí durante a caminhada. Então, primeiramente, né, quem deve fazer esse processo do COEP? Então, todas as pesquisas que envolverem entrevistas, elas devem passar pela avaliação do Comitê de Ética da FMG. E aí eu sugiro a leitura da resolução 466/12, que é a que está vigente sobre esses procedimentos de entrevistas com os seres humanos. E aí então, uma outra pergunta que pode surgir, como que eu encontro a resolução 466/12? Então eu digo, né, utilize aí o seu navegador de preferência, joga lá na barra de pesquisa e digita resolução 466/12, dá um enter, vai aparecer diversos sites para vocês, mas o primeiro que vai aparecer é o da saúde, então é só clicar lá nesse site, que é o Ministério da Saúde do governo, clica nele que você tem acesso à resolução. Esse site, ele geralmente fica um pouco instável, então caso ele esteja nesse período de instabilidade no dia que você for fazer a pesquisa, busca outros. Então, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Norte mantém também a guarda desse documento publicamente, e tem diversos outros sites. A minha dica é só que vocês busquem sites oficiais que tenham relação com a academia ou com o próprio Ministério da Saúde. E o objetivo desse vídeo também é não entrar no mérito de se as ciências sociais devem fazer parte desse processo, porque esse é um processo que ele foi criado para pesquisas na saúde, mas não é meu objetivo, isso fica para uma outra conversa, no corredor ou em algum outro ambiente acadêmico, mas não aqui. Fato hoje que vocês têm que passar por esse processo, eu não sou quem decide se isso vale ou não. Então vocês têm que passar. Quem for fazer entrevista já fique sabendo que vai ter que passar por esse processo, concorde ou não com ele. Então alguns tópicos para abordagem que eu trouxe aqui. O primeiro deles é quando fazer, né? Em qual período eu devo fazer esse processo do COEP? Ele ocorre de maneiras diferentes a partir do nível que você está no PPGL. Se você é do mestrado, ele vai ocorrer num tempo. Se ele é do doutorado, ele vai ocorrer em outro. Acabei esquecendo de pegar a água, mas enfim. No mestrado, ele ocorre quando você faz a qualificação do texto de dissertação, ou seja, depois daquele processo avaliativo que você tem que enviar o seu texto com 9 meses, a partir da data da entrada do curso. O primeiro parecer que você receber, você já pode responder nele mesmo que você vai participar do processo do COEP, você vai ter que submeter o seu projeto ao COEP e que vai precisar das assinaturas que eu vou explicar mais à frente. Eu não tenho como saber, gente. A secretaria, às vezes quando eu disser eu aqui, eu estou me referindo ao cargo de secretário, então a secretaria do curso. A secretaria do curso não tem como saber quem vai participar do COEP. Nós não temos esse controle. Tá? Então também cabe destacar que se vocês não nos informarem, a secretaria não vai mandar um e-mail falando: querido, querida, você tem que fazer o COEP. Nós não enviamos. E o doutorado pode fazer esse processo a partir do parecer que recebe, que é emitido na disciplina seminário de tese. Então o doutorado ele já consegue, inclusive, com o menor tempo da entrada no COEP, porque essa disciplina é ofertada ou no semestre de entrada ou no segundo semestre. Então, receber o parecer também comunica a secretaria que vai participar do processo do COEP, para a gente correr atrás das assinaturas. Então, acabou, né, que como fazer eu já falei anteriormente, e destaco de novo que isso é uma responsabilidade do discente e do seu orientador ou orientadora. E aí a dica é, né, evite a procrastinação desse processo.
porque pode parecer simples, mas o COEP ele é bem rigoroso com relação à análise e análise do mérito. Então, quanto antes você entrar, mais tempo você tem para corrigir o que for pedido, se for pedido. Como faço a submissão na plataforma Brasil? Aí tem duas maneiras. Ou o próprio orientador ou orientadora vai entrar lá e fazer a submissão do projeto na plataforma Brasil, ou ele ou ela, né, vão colocar o discente ou a discente como possibilidade de preencher esse processo dentro da plataforma. Então tem essas duas maneiras. Um, orientador ou orientadora faz todo o processo no site, ou o segundo, esse orientador ou orientadora colocam o discente ou a discente como editores do projeto, e aí o próprio discente ou a própria discente fazem a submissão na plataforma. E qual o prazo, né, da análise do projeto? Então, segundo a norma que rege o COEP hoje, a norma operacional 1 de 2013, vai dizer que as reuniões giram em torno de 30 a 45 dias, todavia pode ocorrer atrasos e às vezes ocorre mesmo um atraso na avaliação do COEP. E minha dica para isso é, depois de submetido o trabalho, passou esses 45 dias, sempre abra a plataforma para verificar o status da avaliação do seu projeto lá. Então, algumas notas importantes, né? A primeira delas, recebo algum e-mail relativo à apreciação do meu projeto? Não, não recebe. Algumas pessoas recebem, mas não é a norma, então eu já digo que não recebe, que é tarefa ficar entrando lá na plataforma depois desse período para verificar o status avaliativo do projeto. O segundo, qual é a diferença da pendência da pendência documental e o parecer consubstanciado emitido pelo COEP de pendente? Isso é importante. Quando tem uma pendência documental, o COEP está dizendo que o seu projeto ele não foi nem para avaliação. Então você tem que colocar lá a folha de rosto impressa, o projeto, o TCLE e, por fim, o parecer consubstanciado assinado, que eu vou falar mais lá na frente quem assina. Então, quando tem pendência documental, você tem que verificar lá se foi inserido todos os documentos necessários para avaliação. Então, nesse status, o seu projeto nem foi enviado para avaliação. E já a pendência do parecer consubstanciado, o COEP vai dizer que seu parecer precisa verificar tal item ou X item. Nesse segundo caso, ele já foi avaliado e é uma pendência desse processo avaliativo do projeto. Né? Então, como responde às pendências do CEP ali, mas onde vocês lerem CEP aqui, é COEP também, tá? Porque eu acabei pegando partes do site do próprio COEP para fazer, não observei e também não vou voltar para editar esse vídeo que eu já estou um tempão falando. Então, como responder? Responde sempre na plataforma Brasil, tá bom? Todas as respostas de pendência, elas não são feitas por e-mail, não, em momento nenhum. Ela é feita sempre dentro da própria plataforma. E aí, né, como estou submetendo um projeto ao COEP, qual CNPJ devo inserir como instituição proponente? Aí vocês têm duas opções, ou coloca o CNPJ da EFETO, ou coloca o CNPJ da Pró-Reitoria de Pesquisa. Esses dois CNPJs também é só me pedir que eu disponibilizo, ou também vocês podem buscar essas informações nos cadastros de pessoas jurídicas ou dentro do site da própria universidade, até daqui da unidade tem também. E por fim, né, em projeto que não haverá indicação dos participantes, precisa ser apreciado pelo Comitê de Ética, porque essa é sempre uma pergunta comum aqui. Falar, mas eu não vou identificar a pessoa da minha pesquisa, vou usar um nome fictício para resguardar as respostas, para resguardar a individualidade dela, enfim. Beleza, massa. Todavia, tem que submeter também o projeto para avaliação do COEP. Então, aqui eu fiz também um ciclo de tarefas do COEP, né? Dividindo em fases, porque eu acho que vai facilitar bastante. Primeira fase, informar, né, lá que vai precisar das assinaturas do parecer por e-mail.
que aí lá vão ser coletadas as assinaturas do parecerista, do chefe do departamento, do orientador do curso e do coordenador do PPGL ou subcoordenador. Na segunda fase, lança esses primeiros documentos na plataforma Brasil e gera a folha de rosto. Terceira fase, envia essa folha de rosto gerada para a secretaria, pedindo a coleta das suas assinaturas. Quarta fase, envia todos esses documentos, junto com a folha de rosto assinada, via plataforma Brasil. Quinta fase, monitora a avaliação lá dentro do COEP, que foi o que eu falei um pouco anteriormente, e por fim, depois da avaliação e da aprovação, segue seu caminho, você tirou 6 nos dados. E aqui estão os contatos da secretaria, para quem quiser fazer esses contatos. E vou deixar aqui também na descrição do vídeo os contatos do COEP. Vou deixar alguns tutoriais também de como preencher esses documentos na plataforma Brasil. Tá bem? Um abraço para vocês, saúde, sorte e força na jornada. Até mais.